Boa tarde a todos e a todas. A Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade declara aberta a audiência pública para discutir sobre o projeto de lei número 92/2015, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e da outras providências. Gostaria imensamente de agradecer a presença dos vereadores da comissão, Caride, Jorge e Darcy, e também já justificar a ausência do vereador José Couto de Jesus, que nos pediu, por motivos pessoais, não pôde comparecer. Então, nós convidamos o senhor André Bastos, secretário de Gestão Estratégica, representante do Poder Executivo, para a apresentação da proposta aos municípios e aos presentes no plenário. Eu suspendo a sessão para que a gente possa acompanhar o compatibilizar. Depois de ter visto eu reabro então a audiência e de antemão já agradeço o pessoal do Multimês por ter feito esse trabalho aqui para que a gente possa realizar a audiência. André, de fazer nada. Fique à vontade, seja bem-vindo. Vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor. Bom, boa tarde a todos. Ele incorporou isso. Sou André de uma Bastos, forma, assim, secretário de Gestão Estratégica. Profunda, né? Quer dizer, essa sou funcionário de que carreira, ele há 10 anos trabalho na parte de orçamento. Né? Vou pintar diretor de orçamento de 2009 a 2014. 2014 Olha, até agora tem trabalhava na controladoria do município. E agora estou voltando, assumindo a pasta de gestão estratégica daquilo que a gente imagina quando a gente fala um pintor, né? Várias que responsabilidades tem boêmio, o planejamento, tá as peças de planejamento orçamentário na elaboração. Né? Imagina o pintor que faz uma bagunça danada, fica tudo sujo pelo ateliê, né? Imagina o pintor que fica esperando uma inspiração. Ele era o contrário disso. Convidado lá explicando ele levantava o projeto da lei de se vestia LDO 2016. Terno, de o Poder Executivo já apresentou a dele para pintar. E você agora podia estamos reforçando aqui essa que a Câmara está promovendo. Dele, tão limpo que era, né? E era aquela coisa. Vou começar aqui apresentando primeiro a determinação legal. Tá no cavalete. Então, a audiência pública que está acontecendo aqui e que o Executivo já realizou, ele tinha uma admiração, ela atende o artigo 48 do parágrafo único Prestes, né? da Lei 101, sua vida toda. Lei de Como Responsabilidade ele não era Fiscal. uma pessoa engajada assim, E a elaboração da LDO em posição estabelecida pelo artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Era, antes de tudo, um humanista. E que o melhor partido aqui só para a gente estar falando um pouquinho de como que casa essas três peças de planejamento. Jamais deixou o partido. É o PPA, até o último estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração quando pública. É negado a ele a LDO, que é o que está sendo discutido hoje aqui, compreenderá as metas e prioridades e orientará a elaboração da LOA, explorar sobre alterações na legislação tributária e depois, em setembro, aí é feito a LOA, que é o orçamento, onde estima o preço disso, quer dizer, estima a você não receita e poder fixa as despesas. inaugurar aquilo que você considera as suas mais importantes deixando obras. Um pouco a técnica, indo mais para o fundamento, faz uma crítica o PPA que é, assim, é aquilo que tudo se pretende fazer, é qual aquilo que traz é o plano de governo, as necessidades, as demandas da população. É no PPA, que é um plano para 4 anos, que coloca as demandas da cidade. E a LDO, ela faz um intercâmbio entre aquilo que precisa ser feito, que quer ser feito, para aquilo que realmente será feito. Então a LDO, ela serve como uma balança para medir, dentro de todas aquelas demandas que o município tem, o que eu posso fazer, o que eu tenho perna para fazer, o que eu tenho receita para fazer. Então essa é a intenção maior da LDO. Ao aceitar metas a incumbência e prioridades. de Guerra e Paz, quando estava terminantemente proibido aqui de é usar tintas a uma óleo. pirâmide Ele onde sabia demonstra um pouco o que eu estou falando. A primeira base aqui é a maior, é as diretrizes estratégicas do governo, propriamente o plano de governo, é a intenção do governo, um monte de coisa que precisa ser feito, se quer fazer, isso era uma questão de chega na parte do planejar, que é o PPA, é trazer isso para uma peça de planejamento. Morre em fevereiro de depois a LDO é hora de orientar de tudo aquilo que eu preciso fazer, o que eu consigo fazer na LDO, e depois a ponta é o orçamento, entre aquilo que precisa e aquilo que eu posso, e aquilo que será feito, que será proposto. Essa é a ideia das peças de planejamento, PPA, LDO e LOA.
Aqui só uma demonstração de como funciona. Então o PPA é um plano para 4 anos, está lá 2014 a 2017. Ele é um bolo maior e a cada ano tem a LDO e tem a LOA que vai nesse PPA e pega fatias desse bolo. A LDO vai lá, dentro de tudo que eu preciso, isso é o que eu posso fazer, é o que eu vou orientar o meu orçamento, a minha LOA. Então hoje o assunto é aqui, LDO 2016. Então é essa fatia do bolo que está pegando entrar no mercado de trabalho não é fácil para ninguém. E depois, em setembro, aí vai ser o orçamento, que é o que será feito. Enfrenta um desafio extra, o preconceito. O processo de elaboração da LDO é uma peça técnica, e que se a gente viesse aqui falar de técnica, ia ser desinteressante para todo mundo. Então, qual que é o fundamento básico? O que é a LDO? A LDO é uma balança. Mas o trabalho também tem que ser adaptado. Aqui nas despesas é tudo aquilo que precisa ser feito, as necessidades, aquilo que foi levantado através da população, através do OP, através dos próprios vereadores, os problemas do dia a dia da cidade. Está aqui. Aquela ponta Gleison perdeu a perna aos 11 anos em um acidente de caminhão. Isso que eu preciso fazer, seu atual emprego, ele utilizou o estudo como ferramenta para enfrentar o preconceito no mercado de trabalho. Ela busca o equilíbrio entre as necessidades que serão sempre infinitas, por mais que se faça, sempre terão coisas a serem feitas, isso é inevitável. Então, é trazer aqui as prioridades dentro da minha possibilidade de pagamento. Então, a LDO traz isso. Essa é a essência, é essa balança aqui. Falar em LDO, a imagem que tem que vir na cabeça é a balança. Que é isso que vai trazer do PPA, o bolo que está aqui, aquilo que eu vou levar para o orçamento, que é o que eu vou poder. Sempre estudar. Vamos falar um pouquinho das receitas. Em 1991, entrou em vigor as uma lei receitas previstas para 2016, que obriga as empresas que são alguns valores. É claro que isso trata-se de previsão, uma projeção. Esse cálculo é feito de acordo com a arrecadação de anos anteriores, leva em consideração indicadores macroeconômicos, como PIB, como inflação, como a economia de forma nacional, que reflete aqui para o município. Então, as receitas correntes, 924 milhões, vou falar só o começo, aqui, muito repetitivo, distribuída em receita tributária, 204, receita de contribuição, receita patrimonial, receitas de serviços, as transferências correntes são as maiores, aqui está o ICMS, que é a maior receita do município, está o IPVA, e está também as transferências do Estado e da União, transferências do SUS na área da saúde, transferências de Fundeb e de FNDE na área da educação. A legislação garante até 20% das vagas para os deficientes físicos. Operação de crédito, foi essa a opção feita por João Paulo. Ele se formou em educação física e era professor de musculação em uma academia privada. Totalizam 39 milhões em receitas de capital. E decidiu estudar para um concurso como forma de continuar sua carreira. Interorçamentárias são receitas que vão de uma entidade para outra, entidade prefeitura a entidade IPML, que é o Fundo de Previdência, e temos depois as deduções, que é para a formação do Fundeb. O Fundeb é um recurso da educação, onde 20% de alguns dos impostos aqui vai para esse bolo chamado Fundeb e depois volta para o município de acordo com o número de alunos em cada cidade. Então, nesse geral, a receita prevista para 2016 que não são apenas barreiras 948 milhões, mas são barreiras atitudinais, barreiras de comunicação. É importante frisar que essa LDO foi feita em abril, e em abril de 2015, este ano, nós não sabemos ainda nem qual será a arrecadação no final desse exercício. E já temos, por força de lei, ter que prever e fazer uma projeção de qual será a receita de 2016. Então, quer dizer, é uma análise baseada nos dados de exercícios anteriores e de como se comporta a economia a nível nacional. Isso pode ser isso, como também pode ser maior, pode ser menor, de acordo com a economia. E em setembro, quando fizermos o orçamento, aí já teremos um pouco mais de arrecadação, de meses realizados na arrecadação de 2015, o que dá uma margem de segurança ainda melhor para estar vendo se isso está dentro ou está fora. A princípio, de acordo com as variáveis econômicas e com aquilo que a gente vem arrecadando, esta é a receita projetada.
Aqui a gente trouxe algumas das principais receitas do município: o ITBI, 17 milhões, o IPVA, 57, o FPM, 61, o IPTU, 72, ISS, 81, e aqui o ICMS, 234. Essas são as principais receitas do município, que está formando aquele bolo de 948. Falando um pouquinho da despesa, a despesa está distribuída: despesas correntes, 826, despesas de capital, 81, e a reserva de contingência, 44. Essas despesas correntes, é o pedaço maior aqui, são as despesas do dia a dia, as despesas para funcionar a prefeitura, a máquina, a prefeitura e a cidade, os serviços de coleta de lixo, de limpeza, a folha de pagamento, enfim, todos os serviços prestados, eles enquadram nessas despesas correntes. Lembrando que esses valores incluem prefeitura, Câmara, Endel, Codel, IPML e SAI. São todos os entes do município numa única LDO. É assim que tem que ser feito. As despesas de capital geralmente são despesas com obras e com investimentos, e com aquisição de bens, máquinas e equipamentos. É aquilo que entra para o patrimônio da prefeitura. Então, diferente, não é aquela despesa cotidiana do dia a dia, é aquilo que, se eu gasto, eu aumento o meu balanço patrimonial. Se eu compro um veículo, eu tenho o gasto do veículo, mas o valor do veículo entra no patrimônio da prefeitura. E as obras em si. E aqui é a reserva de contingência. Essa reserva de contingência de 40 milhões, é bom a gente explicar. A LDO ela tem que ter um quadro que chama quadro de riscos fiscais, que seria algum imprevisto que, porventura, venha a acontecer. O município tem que ter uma reserva orçamentária para cobrir isso. Por exemplo, alguma ação judicial que está aí na justiça, que não ganhou e não perdeu, e que, de repente, no ano da LDO, declara que perdeu. Então, o município tem que ter essa reserva. Desses 40 milhões, 5 milhões é para essa reserva, para cobertura de riscos fiscais. Os outros 35 milhões é do IPML, do Instituto de Previdência. O Instituto tem que ter essa reserva, porque nada mais é a contribuição que o Instituto recebe do servidor e do patronal, que tem que formar esse caixa, porque no futuro, quando o funcionário for aposentar, ele tem que ter esse dinheiro. Então, o Instituto tem que ter essa reserva. Então, em torno de 35 milhões desses 40 é para o IPML. Aqui a gente trouxe as despesas um pouco abertas e trouxemos o empenhado de 2014. O empenhado é aquilo que realizou, o que gastou. Até por questão de transparência e de estar demonstrando, porque esse quadro é interessante, porque ele vai trazer aqui um diferencial entre a prática e a teoria. O orçamento de 2015, previsto para esse ano, vou começar de trás para frente, do final para o começo. O orçamento de 2015 está previsto para esse ano 1 bilhão e 79. Previsto, ou seja, não está realizado. Será que vai, será que não vai? Será que os convênios que estão sendo pleiteados, que se esperava que viesse do governo federal, do governo estadual, será que vai realizar? Então está previsto 1 bilhão e 79. E a nossa LDO para o ano que vem está menor, 948. Isso representa 12%. Então, na teoria, o orçamento do ano que vem será menor em 12%? Não. Por quê? O que realmente aconteceu em 2014 não é previsão, aí já é realidade, o orçamento foi real de 764 milhões. Então, a hora que eu pego o que realmente aconteceu em 2014 e trago para a minha projeção de 2016, está tendo um aumento de 24%. Lembrando que ali é 14%, aqui é 16%, estaria dando uma média de 12% ao ano de crescimento. Se a gente for trazer em relação às despesas, a de pessoal está sempre dentro de uma média, 354, 370, 400. A maior distorção disso tudo está aqui, nas despesas de investimento, que são as obras, onde estavam previstos 243 milhões para esse ano, baseado em recursos estadual e federal, e que para o ano que vem a gente está prevendo 65. Isso significa que o governo não vai
pleitear, vai parar de lutar e de querer esse recurso? Não, isso não significa isso. Significa que talvez esteja mais difícil e que a gente não vai colocar no orçamento desse ano um valor que ainda não podemos contar com ele. Porque se vier, não tem problema. Agora, se faltar, eu crio uma expectativa que depois eu não consigo dar conta. Então, essa foi a mudança da realidade. Se compararmos o que está previsto no 15 com o que foi proposto para 2016, está dando menos 73%. Isso é a teoria. Na prática, eu gastei em 2014 41 milhões e 900. Estamos propondo 65. É um aumento de 57%. Então, essa é a leitura, porque muito vai se ouvir, muito vai se falar, mas a gente está aqui para explicar exatamente isso. Daquilo que foi previsto é um valor, daquilo que realmente aconteceu, e quando se trabalha com planejamento, tem que trabalhar com números seguros, aquilo que já aconteceu. Então, o 2014 é a minha base de cálculo para projetar o meu 2016. É a mesma matemática, só que é aberto um pouco em secretarias. Aqui algumas, olha, por exemplo, a da Câmara estava previsto 51 milhões e 500 para esse ano. Para o ano que vem, 28, um aumento de 32. Gastou em 2014, 14. Então, de 14 para 16 está sendo 98. O da Prefeitura, a prevista para esse ano, 903. Está sendo previsto para o ano que vem, 755. Ou seja, nessa comparação, menos 16%. Mas se compararmos com a realidade de 2014, estamos subindo de 660 para 755, 14% a mais de 2014. Isso só na Prefeitura. Destaco aqui algumas secretarias. A Secretaria de Obras e Urbanismo é a secretaria que é mais envolvida em relação aos convênios que vêm de fora. Então, estava previsto 149 milhões para este exercício, está sendo previsto para 2016 17 milhões. Então, aqui há 89% a menos de investimento na parte na Secretaria de Obras? Não, 89% comparado com o que estava previsto. Se a gente levar a base, que é uma base segura, que é o que foi realizado em 2014, foram investidos 7 milhões e 700, estamos propondo subir para 17, 119%. Essa é a leitura. Na área aqui também pode surgir algum efeito, na parte da cultura, por exemplo, está previsto 16 milhões para esse ano, 2015, e para a LDO 2016, colocando 8%. A 50% a menos para a cultura, então não vai ter mais evento? Não. Isso era o que estava previsto aqui. Tinha uma obra via convênio com o governo federal que até agora não chegou. Então a gente não vai colocar aqui. Qual que é a realidade? Em cultura gastou 7.500, estamos colocando 8.100, 7% a mais em cultura. O que a gente está acontecendo é o seguinte, foi colocado esses recursos de convênios dentro do orçamento. Isso num cenário onde o Brasil estava uma boa. Do dia para a noite não está tão bem assim. O tribunal vem e cobra da prefeitura o planejamento. Foi previsto um orçamento naquele valor. Ele não está preocupado se é verba do governo estadual, se é verba do governo federal. O prefeito fez isso. Então, o tribunal cobra o prefeito. Nesse sentido, o que a gente fez? Os convênios que ainda estão na briga, na luta, se vai vir ou se não vai vir, a gente não colocou no orçamento. Por quê? A gente está contando com aquilo que está no bolso, vamos dizer assim. Aquilo que ainda está voando, não vamos colocar aqui. Por quê? Porque se fechar o convênio, aí a gente faz um projetinho de lei, inclui isso daqui no orçamento, e não tem problema nenhum. É a maneira mais segura e a maneira que o Tribunal de Contas nos orienta a fazer. Entendeu? A contabilidade pública ela tem que ser regida pelo regimento de caixa, que significa, na hora que o dinheiro entrou no seu caixa, você conta com ele. É isso que é propriamente dito. Então, dentro do cenário que o país está vivendo, projetar que vamos receber 149 milhões de convênios é algo meio perigoso, vamos dizer assim. Então, para esse momento vivido,
o governo preferiu ser mais conservador, vamos dizer assim. O que não quer dizer que não vamos continuar pleiteando esses recursos, que o pessoal não vai continuar batendo lá em Brasília e vamos, certo? Mas não estamos trazendo aqui, não estamos contando com eles antes disso acontecer. Então, na cultura é um caso típico. Podem se falar, mas está cortando 50%, não vai ter mais nada. Não é, está aumentando 7%. Dentro da área do esporte, o esporte estava colocando 20 milhões, está indo para 11. Então diminuiu 45% na área do esporte? Não diminuiu. Gastou em 2014 10, está colocando 11,182, está aumentando 10% na área do esporte. Então, dentro da situação econômica que o país está vivendo, e que isso evidentemente reflete para os municípios, foi o que pôde, o que a LDO, o que aquela balança da LDO nos permitiu fazer. Desculpa interromper, mas eu sei que vai mudar o gráfico, André. Só queria ver, você explicou a da cultura, que então não seria a diminuição de 50%, porque existia uma obra, né, a previsão de uma verba que poderia ser usada numa obra que não aconteceu. Mas eu queria ver o caso do meio ambiente e desenvolvimento rural, por exemplo, tá? Em comparação com o explicado para a cultura, por que então o meio ambiente e desenvolvimento rural tem negativo nos dois, por favor? Bem lembrado, até agradeço a oportunidade de estar falando, estava passando despercebido. Aqui no meio ambiente, na Secretaria de Meio Ambiente, em 2014 foram gastos 9 milhões. Estava previsto 10 para 2015 e agora para 2016 5 milhões e 700. Parte do serviço que estava aqui dentro do meio ambiente, que era a parte de estradas rurais, que fazia parte no 2014 dessa secretaria, passou para serviços públicos. Então é a Secretaria de Serviços Públicos que está abraçando as despesas com a parte de estradas rurais. Então, diminuiu aqui de um ano para o outro, mas aumentou de 67 para 81 nos serviços públicos. Algumas secretarias não existiam, que nem a Controladoria em 2014 não existia, ela passou a existir. A ouvidoria, tanto a Controladoria quanto a ouvidoria fazia parte do gabinete. E aí, agora já são separados. Então, em relação ao meio ambiente, é isso. Não sei se tem mais alguma outra que deu um destaque. Aqui na minha secretaria, por exemplo, a de gestão estratégica, aqui estava 3 milhões, foram gastos em 2014, estava previsto 15 milhões, esse recurso, a maioria, é do PEMAT. O PEMAT é um programa de modernização administrativa, estamos em vias de fatos de conseguir, já teve a aprovação no BNDES, então é questão de tramitar aí mais a documentação com STN, mais uns 60 dias, temos grandes chances de conseguir esse recurso. É um recurso de 15 milhões, mas não é um recurso que vem 15 milhões ali no ano, na hora. Esse dinheiro vem vindo picado conforme vai executando o serviço, vai apresentando nota, aí vai aparecendo. Então a gente levou um valor menor para 2016, de acordo com a execução do serviço, e não com o montante total do recurso. Então, também aqui tem uma diminuição. Embora menos 65% em comparado, mas se for pegar o realizado, 81%. Essa foi a leitura, essa foi o que se pôde fazer, o que coube naquela balança inicial. Essa é o mais próximo da realidade, vamos dizer assim. Aqui eu trouxe a legislação e anexo. Aqui é a lei de responsabilidade fiscal. O artigo 4º da lei atenderá, ela está dizendo, a lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no parágrafo 2º do artigo 165. Disporá também sobre, letra A, o principal, o primeiro que a lei de responsabilidade fiscal nos impõe. Qual que é o carro-chefe? Está aqui, ó. Equilíbrio entre receita e despesa. É a balança. Eu sei que temos muitas demandas, temos muitas coisas para colocar do lado da despesa, mas eu, prefeitura, eu, Poder Executivo, sou obrigado
a respeitar o equilíbrio entre receita e despesa. É a primeira coisa que a lei nos exige. Critérios e formas de limitação de empenhos a ser efetivados. Esses critérios de limitação estão no corpo da lei, um dos artigos da lei está lá escrito, se for obrigado, se for necessária a limitação de empenhos. Limitação de empenho nada mais é do que essa minha receita prevista, não estou conseguindo realizar, eu tenho que limitar os meus empenhos, limitar os meus gastos. Então, como é que o Poder Executivo vai proceder diante disso? Tem lá, se isso vier a acontecer, quais são as áreas que eu menos vou limitar? Educação, saúde, assistência social, essas é que eu não vou mexer. Então, isso a lei traz em atendimento à lei de responsabilidade fiscal. O C e o D estão vetados. O E, normas relativas aos controles de custos e avaliação dos resultados. Dentro do projeto, tem lá um anexo que chama as metas e prioridades, que é propriamente as ações, os programas, as ações, e com os valores previstos. E dentro desses valores tem lá uma meta física, o que eu pretendo realizar com aquele valor. Então, a gente também tem que ter o controle desse custo e uma avaliação de resultados. Quando a gente coloca lá na LDO, construção de escola do ensino fundamental, coloco 1 milhão. Eu tenho que ter uma meta física. Eu vou construir uma escola, 2 escolas com esse 1 milhão. E aí vem o tribunal no final do ano ou no começo do ano seguinte e me diz: aquela previsão que você fez na sua LDO de construir 2 escolas, você construiu ou não construiu? Sim, não e por quê? Então a gente é penalizado por isso e é cobrado por isso. Então tem aqui a avaliação de resultados. Demais condições para as transferências de recursos das entidades públicas e privadas. Aqui é o atendimento das entidades beneficentes também. Tem lá no corpo da lei da LDO alguns requisitos de como o poder público pode ofertar recursos às entidades. Também na própria na lei de responsabilidade fiscal, está aqui o parágrafo 1º do artigo 4º, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidos metas anuais, valores correntes e constantes relativos à receita, despesa, resultado nominal, resultado primário, dívida pública, para o exercício a que se refere e para os 2 subsequentes. Esse quadro está difícil de ver, mas aqui chegou até mim lá, parece que a LDO desse ano está menor um pouco, está faltando coisa. Então a gente está explicando aqui, trazendo a lei, aquilo que a LR nos impõe, e explicando cada um dos artigos para mostrar que está no projeto. Depois eu vou explicar porque está um pouquinho menor. Então aqui está falando metas fiscais. Então está aqui, para quem não conseguir ler, mas está aqui, ó, metas fiscais. Esse é um dos anexos que o parágrafo 1º nos impõe. Vai ter ali, aqui está meio fora de foco, mas tem a receita primária, despesa, resultado primário, resultado nominal, tudo conforme está falando aqui, ó, valores correntes, valores constantes, relativos às receitas de despesas, resultado nominal. Então, esse é um dos quadros que fazem parte das metas fiscais, atendendo esse parágrafo 1º. Parágrafo 2º, o anexo conterá ainda avaliação e cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Tem lá um anexo, faz tudo parte do anexo de metas fiscais. São, acho que 9 ou 8 tabelas referentes aos anexos de metas fiscais. Tudo que está aqui na lei é o que está no projeto. No artigo 3º, no parágrafo 3º, a lei de diretrizes orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais. Aqui não é meta, aqui é risco. É aquilo que eu falei que tinha reserva de contingência. Então tem aqui também o anexo de riscos fiscais. É um anexo exigido que está dentro da LDO. Esse daqui também não dá para a turma visualizar, mas esse é o anexo de metas e prioridades. Então, a LDO tem que ter o anexo de metas e prioridades, é esse. Tem que ter o anexo de metas fiscais, que é a receita, despesa, resultado nominal, resultado primário. E o anexo de riscos fiscais. Então, os 3 estão aí. Esse de metas e prioridades. Eu tenho o programa de governo, e esse programa de governo ele já foi pré-concebido lá no PPA, quando foi feito o PPA. Dentro desse programa, eu tenho as ações, aqui está cortando, mas eu tenho as ações. Dentro das ações,
eu tenho a meta física, o quanto eu vou realizar de meta física e os valores financeiros entre receita corrente e receita de capital. A dúvida que foi gerada em relação à quantidade de páginas da LDO do ano passado para da esse ano. O layout desse relatório está diferente. O ano passado tinha um relatório onde tinha programas, ações e do lado metafísica. Então vinha todos os programas, todas as ações, discriminando só a metafísica. Um outro relatório, programa, ações e valores financeiros. Aqui, no único relatório, na modificação do layout, eu tenho os mesmos programas, as mesmas ações, e um do lado do outro, a meta e o valor. Então aqui, por si só, já cortou 50% em quantidade de folhas. E essa era uma dúvida que estava gerando. Então, esse relatório atende o que a lei nos obriga a fazer, nos determina a fazer, num outro layout do que foi do ano passado. Então, essa é uma dúvida. Está aqui metas, está aqui os valores. Aqui na parte da manhã, eu dar uma força para os assessores em relação às emendas. Então, a gente acabou incluindo isso daqui. Eu acabei cometendo um ato falho, está aqui o doutor. Eu falei o número de uma portaria com o ano da outra. Então, eu misturei uma com a outra. Então, aqui eu trouxe a portaria número 42 de 1999, é a que trata sobre função e subfunção. Então, esse aqui é um quadro montado, tem mais funções e mais subfunções, mas é só para quem... Até convidei os assessores para que estivessem aqui à tarde, avisei que estaria novamente aqui. Mas só para ter uma noção de como funciona na hora de criar novas ações. Então, tenho função da saúde. A função da saúde vai combinar com uma subfunção atenção básica, ou assistência hospitalar, ou vigilância sanitária. Esta portaria é uma portaria federal, ou seja, todos os municípios, todos os estados e a União utilizam desses valores. É através dessa portaria que consegue saber, que a gente escuta, no Brasil foram gastos não sei quantos bilhões de reais na área da educação. Por quê? Porque Limeira gasta, aqui no exemplo, então na área de saúde, por exemplo. Limeira, todas as despesas que ela tem na área da saúde, ela usa a função 10. Assim como qualquer outro município, assim como todos os estados também usam essa função 10. Então, é através dessa consolidação das informações que se sabe quanto que o país gasta na área da saúde, na área da segurança e urbanismo. Então, essa aqui é a portaria. Isso aqui é só um detalhe para complementar a reuniãozinha que foi tida de manhã. Aqui tem um programa de metas, isso é uma coisa nova, não faz parte da LDO, mas é uma imposição agora da lei orgânica, foi criada uma emenda onde criou um plano de metas. Então, nada mais justo do que quando fizermos a LDO, onde os valores daquela balança são revistos, que a gente também refaça o nosso plano de metas. Se eu não tenho dinheiro para fazer aquilo, eu tenho que prestar conta, não simplesmente deixar lá naquele plano uma meta. Então, a gente criou atualizou o plano de metas. Aqui o artigo 81A, que o prefeito eleito apresentará o programa de metas, junto com o PPA. Então, isso foi feito lá atrás, no PPA, foi apresentado esse programa. E o que a gente está querendo trazer agora é, ano a ano, presta conta daquilo que já foi executado e atualiza aquilo que está por vir. Esse aqui é um quadrinho. Temos 250 indicadores nesse plano de metas. Trouxe alguns só para servir como exemplo. Isso daqui vai estar no site. O pessoal do OAP também está indo bairro a bairro, divulgando e prestando conta. E a gente trouxe junto com o projeto aqui para a Câmara também da LDO para fazer parte. Aqui tem o programa de governo, aqui está saindo fora ali, mas tem o programa de governo, tem o plano de metas, tem o que ele vai atender. Então, aqui ele está atendendo essa demanda, esse item aqui, a implantação do orçamento participativo. É uma demanda do OAP, é uma demanda do Tribunal de Contas, é uma demanda do eixo estruturante número 10. Então, tem um porquê de existir. Alguém pediu, não está aqui à toa. Então, isso é uma meta, é um programa do governo. Aqui a gente trouxe esse status. O valor que foi previsto no plano de metas é aquilo que foi feito lá em 2013, junto com o PPA. Nós mantemos ele aqui
como uma meta de transparência, porque seria simples para a gente, eu não cumpri essa meta, então eu vou retirar. Ou eu estava prevendo 5 e agora só vou colocar 2. Não, nós mantivemos a meta aqui, essa foi a original. Trouxemos embaixo uma coluna de revisado, onde a gente possa estar revisando anualmente de acordo com a nossa receita, com as nossas possibilidades, e já na linha de baixo, prestando conta daquilo que foi feito. Aqui, no caso, estava previsto que o orçamento participativo seria implantado em 2014. Antecipamos isso e já em 2013 ele foi implantado. Então, presta conta. Esse outro indicador, famílias atendidas no programa de habitação popular. Isso é uma meta. O valor previsto, quando fez o plano de metas, ele veio errado. O sistema preencheu XXX. Então, a gente está atualizando, criando aqui o revisado. Quantas famílias serão atendidas? A previsão era 800 para 2014, 1.400.000 para 2015, e assim vai, até chegar em 5 milhões. O realizado em 2014, realizamos 865. Então, está prestando conta. Da mesma maneira, frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com deficiência. Tinha aqui uma meta de 50% previsto. Atingiu 71% já em 2014. A minha meta lá, feita em 2013, era de 70%. Mas se em 2014 eu já consegui superar a minha meta, a gente já está revisando isso para mais, buscando mais. Então, é assim que está funcionando. Então, isso aqui é só para explicar como funciona o plano de metas, e aí vocês podem entrar no site, tem lá disponível, a Câmara também recebeu isso, que vai conter lá os mais de 250 indicadores. Eu acho que era isso que a gente tinha para estar explicando sobre a LDO. Gostaria de frisar que a receita prevista está um pouco menor para 2016 do que comparado com 2015, basicamente por conta desses recursos vinculados, que a gente não está querendo contar. Há de se lembrar aquele percentual que eu falei, que muito se parece que está diminuindo o investimento em algumas secretarias, mas se comparado com o que foi realizado, está tendo um aumento. Acho que essa é a mensagem que tem que estar clara aqui. Dúvidas, alguma coisa que a gente puder contribuir e ajudar. Gostaria de agradecer ao André e perguntar se há alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao André, aproveitando a presença do mesmo aqui para esclarecimentos. Farid fez antecipado, né? Não há questão. Quer perguntar, Joel? Pode vir, Joel. Vem, bem. Larga a mão de ser tímido. Faz aqui, Joel, porque a gente precisa gravar. Desafio da prefeitura com relação às metas do orçamento. O desafio da prefeitura, eu acho que nesses 10 anos que estou aqui, e quem trabalha nessa área de orçamento, não pode ser diferente. É tentar fazer o máximo possível com aquilo que se tem na mão. É evidente que em momentos onde a economia está melhor, se pode fazer mais coisas. Na hora que a economia não está lá grandes coisas, também temos que reduzir. Aquela balança, ela é igual sempre. O que faz a diferença do mais e do menos é o quanto mais receita eu tiver de um lado, que eu vou poder abraçar mais despesas do outro. Então, o desafio é praticamente esse, é conseguir fazer com que a crise que está a nível nacional reflita o menos possível no município. Ela vai refletir? É evidente que vai refletir. Os municípios, todos os municípios, de forma geral, são muito dependentes do governo estadual e do governo federal. Não tem como fugir disso. E, no momento de crise nacional, quem mais sofre são os municípios, porque a população mora no município. O governo federal pode falar, eu não tenho receita, então vou parar. O governo estadual pode falar, eu não tenho receita, vou parar. Mas o municipal,
O cidadão está lá batendo na porta do prefeito, falando, eu quero, eu preciso, ali tem um buraco, ali tem uma árvore. Então, o desafio é esse, é conseguir fazer mais com o que tem na mão, não tem como fugir disso. Mais algum questionamento? Não havendo, então, eu suspendo os trabalhos para que a gente possa assinar a ata, fazer a ata e assiná-la. Os trabalhos estão suspensos. Ele incorporou isso de uma forma assim muito profunda, né? Quer dizer, essa missão que ele se deu muito jovem, né? Vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor, né? do Palaninho. Olha, tem umas particularidades aí que vão na contracorrente daquilo que a gente imagina quando a gente fala um pintor, né? Você imagina um pintor boêmio, aí a gente está pensando em alguém como o de Cavalcanti, por exemplo, né? Imagina um pintor que faz uma bagunça danada, fica tudo sujo pelo ateliê, né? Imagina o pintor que fica esperando uma inspiração. Ele era o contrário disso tudo. Então ele levantava de manhã, se vestia metodicamente, punha terno de linho, colete, né, para pintar. E você podia lamber a mesa do ateliê dele, tão limpo que era, né? E era aquela coisa de não esperar inspiração nenhuma. Levantou, está no cavalete. Enquanto houvesse luz natural, ele estava pintando. Ele tinha uma admiração e uma confiança sem limites no Luiz Carlos Prestes, né? Isso a vida toda. Como ele não era uma pessoa engajada assim intelectualmente, como eu disse, na atividade política, eu diria que Portinari era, antes de tudo, um humanista. E que o melhor partido que havia naquele momento para responder a isto era o Partido Comunista. Ele jamais deixou o partido, ele até o último suspiro ele era do partido, né? E quando é negado a ele o visto americano para inaugurar o Guerra e Paz, houve uma solicitação das autoridades americanas que dizia assim, olha, se o senhor declarar que não é comunista, nós lhe damos o visto. E ele recusou. Agora você veja o preço disso, quer dizer, de você não poder inaugurar aquilo que você considera as suas mais importantes obras. O Mário Pedrosa faz uma crítica que é assim, para se saber qual que é a guerra e qual que é a paz, Portinari devia escrever o nome embaixo. Eu fiquei absolutamente escandalizado com essa falta de compromisso com a verdade dos fatos, né? Você ser capaz de distorcer a verdade para servir a esta ou aquela ideologia, a esta ou aquela tese. Com problemas de saúde, Portinari é proibido pelos médicos de pintar. Em princípio, eu acho que poucas pessoas aceitariam correr o risco de vida que ele correu ao aceitar a incumbência de pintar Guerra e Paz, quando estava eu reabro essa audiência e convido o senhor André para assinar a ata também. Com tintas a óleo. Então, isso foi fatal, porque foi o último grande trabalho que ele fez, né? Ele veio a falecer, a doença se agravou muito a partir dessa obra, e ele aceitou porque isso era uma questão de coerência com toda uma vida de militância. Eu pediria, são 3 vias. Portinari morre em fevereiro de 1962 em decorrência da intoxicação por chumbo e outras substâncias químicas presentes nas tintas. Tintas que usou por toda uma vida dedicada à arte, de uma arte
Então, nesse momento, eu passo a ata ao senhor André e encerro os trabalhos dessa audiência. E agradeço a presença de todos, da imprensa e de todos os assessores que aqui tiveram presentes e das meninas que nos apoiam aqui. Muito obrigada.